Graça e paz, queridos. Como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Dando continuidade na nossa meditação diária, eu quero te convidar neste momento a pegar sua Bíblia. Nós vamos fazer a leitura na primeira epístola de Pedro, no capítulo 1. Nós vamos ler os versículos 13 até ao versículo 16. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículo 13 até ao versículo 16. A Bíblia nos diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amados, como que nós já vimos, na introdução dessa carta, que Pedro ele escreveu essa carta à igreja que estava passando um momento difícil, momento de muitas incertezas quanto ao futuro deles, quanto à salvação deles. E Pedro exortando esses irmãos, trazendo um pouco de esperança, um pouco de confortos nos corações deles, para que eles possam se manter firmes na fé em Jesus Cristo. E agora aqui no versículo 3 que nós lemos, Pedro ele deixa algumas lições importantes. Ele deixa algumas lições para mostrar para eles como eles devem se comportar enquanto que eles estavam aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E por isso que eu quero compartilhar com você, por favor. Vamos ler aqui no versículo 13, ele está dizendo assim: estejam com a mente preparada. A primeira lição que Pedro está nos ensinando: precisamos guardar muito bem a nossa mente, preparar muito bem a nossa mente. Porque a mente é o centro das nossas emoções. A forma que nós pensamos e a forma que nós agimos. Porque a mente, ela dirige a nossa conduta, a mente, ela determina o nosso caráter. E por isso é muito importante para guardar muito bem a mente. Paulo, ele escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: quanto a mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Paulo ele está dizendo para a gente pensar nas coisas que traz louvor a Deus, pensar nas coisas boas, porque muitos pecados começam a partir do pensamento. Certa vez Jesus diz que no passado foi dito para não cometer adultério, mas hoje eu vos digo: quem cobiçar a mulher do outro cometeu adultério. Então, a intenção dos pensamentos nos leva longe de Deus. E por isso, eu preciso cuidar muito bem da sua mente, naquilo que eu estou pensando. E por isso, irmão, cuida bem da sua mente. O que você tem pensando? Aonde você tem levado os seus pensamentos? Essa é a primeira lição. A segunda lição, a Bíblia está dizendo assim: para estar sempre alerta. Em outras versões, a Bíblia está dizendo ser sóbrio. Isto é, ter uma mente pura, ter um autocontrole espiritual, para não ser vencido pela sedução do mundo. Seja sóbrio, seja ligado naquilo que Deus diz na sua Escritura. E ele diz também: coloque toda a esperança na graça que foi dada. Irmãos, tudo acontece pela graça. Coloque toda a sua esperança inteiramente na graça de Deus. Porque é muito comum, nos momentos difíceis, para a gente colocar nossa esperança em outras coisas, a não ser
em Deus. E por isso, Pedro está exortando aqueles irmãos para colocar a esperança deles inteiramente na graça de Deus. Aquela graça que nos salvou, aquela graça que nos deu a vida eterna. Essa graça nunca vai falhar. E por isso, gente, coloquem a esperança de vocês na graça de Deus. E a terceira lição que a Bíblia está dizendo aqui no versículo 14, que nós precisamos rejeitar as paixões mundanas. Precisamos jogar fora aquilo que não agrada a Deus. Olha comigo, a Bíblia diz: como filhos obedientes, não se deixa amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vivia na ignorância. Aqui Pedro mostra para eles que precisa ter uma vida diferente, um jeito de viver diferente. Quando a gente não conhecia Deus, certamente cada um fazia aquilo que lhe agradava. Mas agora que vocês são novas criaturas, precisam viver segundo a vontade de Deus. Faça aquilo que agrada a Deus. Não se deixa mais levar nos desejos mundanos, naquilo que não agrada a Deus. Viva em novidade de vida. Amém? E no versículo 15, ele diz: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Sede santo. Viva uma vida de santidade. Ser santo, amados, não é ser perfeito. Ser santo, na verdade, é ser separado para Deus. Se consagrar totalmente a Ele, para fazer somente a vontade dEle. Amém? Deus, Ele é santo. Ele quer que os filhos dele também estejam santos. Aliás, a Bíblia está dizendo que sem a santidade ninguém verá a Deus. E as nossas vidas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes precisam manifestar a santidade de Deus. A santidade é importante porque Deus, Ele é santo. Aquele que nos chamou, Ele é santo. E Ele quer que cada um de nós possa viver na santidade. Então, essas são as lições que Pedro deixa àqueles irmãos. Primeiramente, para cuidar bem da mente. Cuida bem da sua mente. Espera na graça do Senhor Jesus. Joga fora, rejeita tudo que não agrada a Deus e vive na santidade. Dessa forma, nós teremos a vida eterna, nós vamos agradar a Deus e a nossa fé jamais vai vacilar e seremos sempre prontos, preparados para toda qualquer situação que pode surgir em nossas vidas. Que Deus te abençoe. Coloca essas lições em prática. Você vai agradar ao nosso Deus. Deus te abençoe. Tenha uma boa semana em nome de Jesus.